Meus queridos irmãos, eu quero glorificar a Deus pela vida de todos vocês. Olha nós aqui de novo, o canal Rascunho DVD, trazendo para você a segunda lição, o comentário da segunda lição da classe dos jovens. O tema geral da lição é Ensina-nos a orar, exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. No vídeo passado estivemos dando abertura desse primeiro trimestre, na lição de número 1, que significa orar, e essa lição de número 2, é Abraão, a vida de oração de um homem de fé. Glória a Deus. Então, um tema muito sugestivo, interessantíssimo, principalmente quando se trata da pessoa de Abraão, que Abraão é uma pessoa notável na Bíblia, um dos mais notáveis que existe na Bíblia. E no Novo Testamento, por exemplo, só no Novo Testamento é citado 74 vezes. Ele só fica atrás aí de Moisés, que foi citado 79 vezes. Então, baseado nessas informações e algumas curiosidades que temos dessa particularidade, desse mistério, desse assunto, dessa lição, nós vamos partir para a lição de número 2 dos nossos jovens, que vai nos falar de forma poderosamente como Abraão agiu diante das adversidades, ok? Podemos observar que dentro dessa premissa e dentro de todo o contexto, todo o bojo contextual da vida de Abraão, que é também no hebraico Avraham, mas nós vamos aprender um pouco sobre a oração que ele fez lá em Sodoma e Gomorra. E assim sucessivamente. Nós vamos, a leitura bíblica em classe, ela está pautada, está pautada no capítulo de número 18, capítulo 18, o verso de número 23 a 33, ok? Vai versar sobre esta oração, que Abraão fez. Outro sim, quando vamos para a historicidade de Abraão, vamos começar a partir do capítulo 12 do livro do Gênesis, mas no capítulo 18, precisamente, nós vamos observar que Deus começa a trabalhar de forma mais efetiva, e ele começa a aparecer de uma forma mais contundente. Abraão começa a aparecer um pouco mais contundente. Então, quando vamos para o capítulo 18, fala que Deus apareceu a Abraão, acompanhado aí de 2 anjos, e o texto vai nos apontar que esse encontro de Deus, quando fez um anúncio acerca da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Então, naquela ocasião, Abraão ainda intercedeu pelas vidas daqueles integrantes de Sodoma, visto que lá tinha Ló. Então ele foi interceder a Deus. Então essa oração de Abraão poderíamos chamar de oração intercessória, ok? Então a oração, uma lição muito boa, muito rica, quando vai instruir-nos aos modos da oração, como orar, quando orar. Orar a gente já sabe que é em todo tempo, mas no capítulo 18, do capítulo 18, versículo 1 a 8, nós vamos trazer um esboço desse capítulo. Nós vamos ver que os 2 anjos aparecem a Abraão, no capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8. Já no capítulo 18, versículo 9 a 15, o Senhor anuncia novamente que Sara seria a mãe de um filho. No capítulo 16, versículo 21, Deus anuncia aí a destruição de Sodoma e Gomorra. Isso tudo em Gênesis, o texto que eu estou citando, ok? Também vamos ver no capítulo 18, do versículo 22 até o versículo 33, nós vamos ver que Abraão intercede a Deus pelos homens justos da cidade de Sodoma e Gomorra. Então, baseado nessa premissa, nós, não cabe aqui, o assunto não é bem esse, mas poderíamos trazer uma historicidade um pouco mais aguçada de Abraão, mas o assunto é a oração que ele fez, pelos
o povo de Sodoma e Gomorra, em especial aqueles da família de Ló, que estava ali, o justo, né? E assim sucessivamente, conforme diz o texto. Aí, se formos aqui para o capítulo 18, né? Abraão, versículo 22 a seguir, até o versículo 33, nós vamos encontrar que ele vai interceder pelos habitantes de Sodoma e Gomorra, e os dois anjos partiram para Sodoma, enquanto Abraão permaneceu na presença do Senhor. Na Bíblia, aqui, deixa eu abrir a Bíblia aqui, no capítulo 22, capítulo 18 do Gênesis, versículo 22. Eu já deixei até marcado aqui. Está escrito assim: então os varões, apartando-se dali, viraram seus rostos e saíram em direção a Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. Glória a Deus. No capítulo 19, no seu versículo 1, também vai trazer aqui: então chegaram os dois anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma, e vendo-os levantou para os receber, prostrando-se com o rosto em terra. No versículo 23 do capítulo 18, nós vamos ver aí que a intercessão de Abraão de Sodoma e Gomorra em função de Ló, com base no provável número de membros da família, cerca de umas 10 pessoas, contando aí com os genros e noras, ok? Está escrito: e chegando-se a Abraão, disse: destruirás também o justo com o ímpio? E se porventura houver 50 justos na cidade, também destruirá, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Versículo 25: longe de ti esteja tal coisa, né, porque mates aí isto, longe de ti não fará justiça e juiz de toda a terra. O versículo 26: então o Senhor disse, se eu achar em Sodoma 50 justos na cidade, pouparei todo aquele lugar por causa deles. Observe que a pessoa justa tem de Deus uma garantia, né? Está falando de justa, pessoas justas. Versículo 27 diz assim: respondeu Abraão dizendo: eis que agora rogo-te, pois comecei a falar ao Senhor dos senhores, ou seja, o Adonai, ainda que sou pó e cinza. Ainda que sou pó e cinza, agora começarei um diálogo contigo, né? Deus, ele estava inquirindo Deus se manifestou, o Senhor se manifestou, e ele agora começou a inquirir, perguntar com respeito a essa demanda. Aí ele, versículo 29 vai dizer assim: continuou Abraão ainda interceder e diz: se talvez acharem ali 40, por causa dos 40 não farei responder assentido. Então disse Abraão: ora, se não aborreceu o Senhor dos senhores, se eu ainda falar, e porventura se achares ali 30. E Abraão foi baixando o número, conforme vemos no texto. É um texto muito conhecido, não é? Por toda a igreja, e se não é conhecido, vai ficar agora, para quem não é conhecido, né? Então Abraão disse: não se aborreça, Senhor dos senhores, se eu ainda falar, porventura se achares ali 30. De novo assentiu: então não farei, e se achar ali 30. Não é? Então Abraão perguntava, e Deus respondia automaticamente, né? Já dava a resposta. No versículo 31 está escrito: e disse Abraão: eis que outra vez me atrevi a falar diante do Senhor dos senhores, se talvez se acharem ali 20. Respondeu-lhes: por causa dos 20 não a destruirei. Versículo 32. Porfiou ainda Abraão: ora, não se irei, ó Senhor, pois só mais esta vez falarei, se talvez se achares ali 10. Ainda assentiu o Senhor dos senhores: por causa dos 10 não destruirei. E Deus vem trabalhando, vem respondendo automaticamente. Perguntava, tinha resposta. E o Senhor Jeová se retirou
logo que acabou a falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. Então Abraão ficou ali intercedendo por aqueles que estavam na cidade, visto que a iniquidade da cidade tinha subido até as narinas de Deus, e Deus achou por bem destruir aquela cidade. Mas, por causa de Ló, que ali estava, e sua família, assim não foi. Então, o personagem bíblico Abraão, conforme já disse, é uma das pessoas mais conceituadas que tem na Bíblia, disso não temos dúvida, não é? Visto que é conhecido como pai da fé, é patriarca, é uma referência para todos que creem, né? É um homem que fundou o judaísmo, né? Era da descendência de Eber, daí a ideia de hebreus, né? E assim sucessivamente. Nos ensina a valiosa lição sobre como ser direcionado por Deus e confiar acima de todas as circunstâncias. Em um tempo marcado pelo paganismo e por a prática de desagrado que desagradava ao Senhor, Abraão se destacou com sua obediência. Então, enquanto estavam se degladiando lá, com medo da guerra, Abraão foi falar com Deus. Com medo da destruição, Abraão foi falar com Deus. Deus deu ouvido a Abraão, atentou para a questão de Abraão. No capítulo 12, vamos ver no capítulo 12 de Gênesis que ele saiu Deus fez uma proposta para que ele saísse da terra, que saísse da sua parentela, a partir do capítulo 12, verso 1. Então, ele passou aí a fazer escolhas difíceis, né? Então, no capítulo 21, versículo 14, aí chegando ao extremo aí de decidir a obediência e poupar a vida de seu filho. Quando Deus pediu o seu filho Isaac, Deus poupou a vida de Isaac, né, por meio também de Abraão. Então, conforme eu já disse, se fôssemos trazer uma historicidade de Abraão, Abraão era filho de Terá, sua família era natural da cidade de Ur dos Caldeus, ou Ur dos Cadizos, né? Mas Ur dos Caldeus na nossa língua, localizada na região da Mesopotâmia, né? Que é uma região entre rios, né? E após a morte do seu irmão, a família saiu de Ur em direção à terra de Canaã, e eles foram até Arã e habitaram ali. Gênesis capítulo 11, versículo 31. Tanto Ur quanto Arã era a cidade pagã, centro de adoração ao deus da lua, né? Então é muito difícil afirmar aí com exatidão o período de nascimento de Abraão e tal, mas um pouco só da historicidade de Abraão, tem muito mais, né? Tem aquele encontro de Abraão com Melquisedeque, onde Melquisedeque fez um banquete para Abraão, não é? E assim sucessivamente. O que ele deu para Melquisedeque foi o despojo de guerra, e o dízimo que ele entregou lá, o despojo de guerra, depositando, e assim sucessivamente. Então, dentro dessa proposta, podemos ver que ele tinha dedicação ao Senhor. A partir do momento que ele aceitou sair da sua cidade e ir para uma outra parentela, que o Deus havia feito a proposta, que eu te mostrarei, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e te farei uma grande nação, te abençoarei os que te abençoarem, te amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti será bendita todas as nações da terra. Foi isso que Deus fez com Abraão. Então, no capítulo 17, no versículo 21, Abraão reconhece Deus como todo-poderoso. No capítulo 21, versículo 33 de Gênesis, ele conhece Deus como eterno. No capítulo 14, versículo 22, ele reconhece Deus como Altíssimo. No capítulo de número 14, verso 22, também ele não só como Altíssimo, mas como possuidor e Senhor de toda a terra. No capítulo 24, ele diz que Deus é justo, é o juiz das nações. Então, e no capítulo 15, versículo 14, ele diz que Deus é o Senhor de toda, é juiz de toda a humanidade. Enfim, tem uma gama de devoção de Abraão com respeito ao Deus que fez os céus e a terra. Então, falar de Abraão é alguém que o testemunho fala mais do que o seu próprio nome, ok? Muito bem.
Na nossa lição está dividida em tópico como de praxe, né? Como sempre, nós vamos encontrar aqui o tópico 1, né? Primeiro tópico é dizer, a oração nos torna pacientes e longânimos, né? Então, no subtópico 1, vai dizer assim, a oração é também processo. Todos nós buscamos concluir aí a etapa e os desafios impostos pelo nosso cotidiano, né? Com a finalidade de alcançar os objetivos da vida. Então, essas características humanas é nobre, é preciso ser valorizado. Então, a oração, nesse princípio todo, é baseado aí em nossas rotinas diárias, diálogo com Deus, que vamos apresentando aí e aprendendo a confiar no Senhor a cada dia e abrir os nossos corações e para que intercedamos ou intercedam, para que nós possamos estar intercedendo ao Senhor pela vida do próximo, né? Pela vida do nosso irmão, pela vida do nosso amigo e até pelos nossos inimigos, que é um mandamento de Deus, orar e interceder pelos nossos inimigos. Então, nós temos a incumbência de estar buscando ao Senhor, porque elas nos tornam pacientes e nos tornam também longânimo, né? E nós vamos ter um pouco mais de paciência. Então, calma, respira, busca Deus, a situação não está fácil, mas você vai vencer em nome de Jesus. Curva o joelho, fale com Deus, se não puder ajoelhar, ore em pé, ore sentado, até porque domingo passado, falando com os jovens, nós trabalhamos um pouquinho sobre a posição de se orar, não é? Então, posições físicas, orar não depende da posição física, para Deus responder, né? Em qualquer posição física que você estiver, de joelho, deitado, é claro que tem gente que já abusa, não é? Mas isso não é o caso. Estou falando em questão, se você estiver no local que você não pode se ajoelhar, pode falar com Deus, Deus vai te ouvir no transporte, no trabalho, de frente ao seu computador trabalhando, se você estiver em viagem, em qualquer lugar você pode orar a Deus e Deus com certeza vai te ouvir, entendeu? No segundo subtópico vai dizer uma vida de oração. Abraão ficou conhecido como um homem que age, um homem de grande fé. Um dos segredos para tamanha fé repousa aí na vida de oração. A forma de como Deus falava com o patriarca, aí era impressionante o seu chamado, desde o capítulo 12, no versículo 1, não é? No momento da sua partilha da terra também, no capítulo 13, versículo 14, e no período do concerto também, na intercessão pelos justos, né? Capítulo 18, versículo 26, e na solicitação do sacrifício de Isaac. Entendeu? Então Deus tinha um negócio, uma particularidade com Abraão, né? Ele comeu pão com Deus, tem essa prerrogativa que Melquisedeque, né, rei de Salém, e assim sucessivamente. Dentro do campo crítico já vem uma outra roupagem, mas a Bíblia diz que ele era rei de Salém, ok? E Abraão sentou-se com ele, não é? Ele fez um banquete para Abraão e assim sucessivamente, o rei de Salém, ok? No terceiro subtópico do primeiro tópico vai dizer pacientes e longânimes. A vida de Abraão foi marcada por diversos momentos onde a paciência e a longanimidade foram decisivas. Imagine quantos anos separaram as promessas de Deus e a concretização dela na vida do patriarca. Veja bem, se Deus trabalhou na vida de Abraão e Abraão teve paciência, é uma lição para o resto da nossa vida cristã, para seguirmos, uma lição a ser seguida, não tenha dúvida. Paciência é uma das armas de que o cristão deve ter para lutar quando estiver em adversidade, ok? Ter paciência, esperar o cumprimento da promessa do Senhor Deus, né? Até que a concretização pode parecer tardia, mas Deus irá cumprir o que prometeu. É só aguardar, é só continuar orando. E diz que a oração nos torna pacientes, né? É uma trajetória onde somente nosso relacionamento com Deus permitirá esse amadurecimento. Eu tenho vivido isso, tenho sentido isso e tenho percebido que o Senhor tem cuidado da minha vida, da vida dos meus, eu digo dos meus filhos,
da minha esposa e de nós outros, né? Desde quando nós nos prostramos perante Deus, confessamos as nossas miserabilidades e ficamos atentos a tudo quanto Deus vem falando por meio da sua palavra. Bendito seja ao Senhor nosso Deus. Então, podemos ver que a vida regrada à oração, ela traz aí paciência, traz longanimidade, não é? E porque você tem uma vida com Deus. Já o segundo tópico da nossa ação diz assim: Abraão intercede em favor dos moradores de Sodoma e Gomorra, né? Orando em favor dos perversos. Ele não só orou para que Deus livrasse a Ló e sua família, mas também pelos perversos ali de Sodoma e Gomorra, porque a Bíblia diz, conforme nós lemos no texto aqui, que Deus falou que pouparia a vida daqueles homens da cidade de Sodoma e Gomorra. Deus falou que pouparia, e foi o que Deus fez. Poupou a vida dele. Ele foi dando a quantidade, 50, 40, 30, 10. Se Deus estiver justo, eu pouparei a cidade. Então, é interessante notar que se Deus fala, ele cumpre, não tenha dúvida, certo? Então, Deus falou que ia poupar e ele poupou mesmo, né? Poupou mesmo. E o texto diz que não só Ló, mas a cidade foi guardada por Deus, graças ao nome do Senhor, Deus de Israel, Deus vivo, né? E assim sucessivamente. Então, podemos notar que no subtópico do tópico 2, subtópico 1, ele interceder diante de Deus em favor daqueles que são justos, bons e parece não ser uma tarefa tão difícil. Entretanto, orar em favor dos homens maus e perversos não é nada fácil, mas Deus é quem cuida de tudo. E ele disse: eu pouparei, por amor dos que são justos, eu pouparei a cidade. Observe que a qualidade de um homem santo, de um homem justo, de um homem que busca Deus, ele traz benefícios sobejos para toda a cidade, o país, não é? Toda a igreja, enfim, toda a comunidade onde você está inserido, seja a igreja ou seja o lugar, a rua, bairro onde você mora, né? Então a fé em Deus, a obediência, temor e esperança de que o Senhor pode reverter toda e qualquer situação, por mais difícil que ela pareça ser, mas se nós seguir um exemplo de Abraão, nós vamos encontrar aí Deus trabalhando na vida do patriarca, não é? De uma forma grande. Então os habitantes de Sodoma e Gomorra eram perversos, pervertidos, eles cometiam aí pecados grandiosos, eles cometiam um monte de atrocidades, né? Então podemos ver que dentro desse texto que nós lemos, do capítulo 18, verso 22 a seguir, nós vamos observar que Deus primeiro, Deus trabalha com a justiça, e segundo, Deus trabalha com a necessidade de intercessão. Ou seja, não que Deus necessite de intercessão, mas nós, os seres humanos, precisamos, o texto nos diz que nós temos necessidade de interceder. Então, ela é usada aí essa passagem bíblica é usada para mostrar para nós a necessidade da oração intercessória. A oração de Abraão foi uma oração intercessória, não só pelo justo, como já vimos aqui no segundo tópico da nossa sessão, no subtópico 2 está muito claro, não é? E você vai ver aí na sua revista, quando você estiver lendo-a e também ministrando, você vai ver que vem trazendo um escopo interessante, ok? Então, Abraão, ele não esperou Deus ir a ele foi diante do Senhor, né? Ele se aproximou de Deus, versículo 23. Isso mostra que a necessidade de dedicarmos um tempo da nossa vida espiritual para ter uma comunhão mais íntima com Deus, né? O propósito de jejum é buscar ao Senhor e ao mesmo tempo nos aproximarmos dele sem nenhuma distração, né? Ele discutiu aí o problema com Deus sobre esse negócio. Deus deseja ouvir de nós aquilo que ele já sabe, né? Aquilo que ele já sabe. Segundo Reis, capítulo de número 19, verso 19,
14 a 19. Até porque não existe nada que Deus não saiba, né? Ele é onisciente, ou seja, ele sabe antes que vamos pronunciar. Ele é onipresente, está em todo lugar. Ele é onipotente, tem todo o poder. Né? E como onisciente, ele antevê o que vamos falar. Então ele já sabendo, mas precisamos falar com ele. Então o intercessor precisa trazer a situação diante de Deus. Né? Então nas suas orações, jovens, quando estiver orando pela sua casa, pela sua vida profissional, pela sua família, Deus sabe tudo, mas traga diante do Senhor, apresente diante do Senhor as suas orações, as suas intercessões, e Deus irá agir. É só continuar fiel, assim como Abraão não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, ficou firme e esperando o propósito de Deus. Deus disse, não, eu não destruiria a cidade. Deus deu a sua palavra. Se Deus falou, vai falar, vai cumprir. Outro ponto importante nessa eleição não só é intercessório, mas ele aponta que Abraão ele foi persistente. No versículo 27, versículo 30 a 33, ele disse, eu fico, mas não me tenha como tardio, porque ele precisava falar com Deus e ele ficou um pouco mais. Então ele foi persistente, pedindo ao Senhor que intercedendo, que intervisse naquela situação. Então o Senhor exigiu persistência na oração, como vemos aí, um teste de profundidade do nosso desejo, né? Então Abraão também era ousado, teve um tempo, ao mesmo tempo ele era ousado e era reverente, não chegava de qualquer jeito, com espalhafato, não, espalhafatoso, não, ele chegava, tinha tranquilidade para falar com Deus e muita reverência, né? Então existem coisas que, como ousadia santa, por exemplo, em nossa vida de oração, entendeu? Então precisamos orar e agir. Por exemplo, se você quiser ser um CEO, um diretor de uma empresa, você precisa ter qualidade, precisa estudar. Né? Se não tiver qualidade, não tem como chegar lá. Então, se você faz a sua parte, pode ficar tranquilo, persista que Deus irá fazer a dele, não tenha dúvida. Né? Então, Deus demonstrou grande compaixão quando trouxe ali, quando trouxe para aquele povo, disse, por causa do justo, eu não destruirei a cidade, terei compaixão dos ímpios, dos perversos, né? Então ele demonstrou grande compaixão, e compaixão aí era exatamente um fator básico da intercessão, da oração intercessora de Abraão, entendeu? Então podemos observar o quanto Abraão teve persistência, e se tivesse que dever alguma coisa hoje, Sodoma e Gomorra devia a Abraão e a Deus, porque Abraão persistiu buscando ao Senhor em prol daquele povo, né? Demonstrou compaixão, Abraão demonstrou compaixão em favor daquele povo. O segundo tópico da nossa lição vai dizer assim, o segundo subtópico diz assim, vivendo em meio ao pecado, a família de Abraão e de Ló, seu sobrinho estava vivendo em meio a uma cidade, em meio a cidades ímpias, porém a fé deles, certamente a comunhão que mantinha com Deus, mediante oração, não permitiram que se contaminasse. Não permitiram que se contaminasse com o pecado, tão somente de perto, que tão de perto o rodeava. Né? Sabemos que Deus é paciente e deve ter dado tempo para que essas pessoas se arrependessem. Porém, no dia do juízo do Deus Santo, chegou na cidade de Sodoma e Gomorra. Então sabemos que Deus é justo, mas se as pessoas não derem ouvido, não derem atenção, o juízo vai chegar. Foi o que aconteceu, mesmo Abraão intercedendo, tudo bem, mas Deus tirou o seu justo de lá, a cidade não quis se arrepender e as pessoas foram penalizadas, a cidade foi penalizada ali devido à desobediência, é o que está escrito no texto. Então Abraão intercessou a favor das cidades, conforme nós já dissemos, eu já disse aqui. E o terceiro tópico da nossa lição diz assim, a oração nos protege de nos enganarmos a respeito da vontade de Deus. Sim, nós sabemos que ela é boa, perfeita, agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então Deus não erra. Então nós temos a convicção de não se enganar. Nós não vamos se enganar com a vontade de Deus, com a soberania da vontade de Deus, do que Deus quer fazer, não é? E assim sucessivamente. Então temos aí motivos de sobra para saber que a Bíblia nos revela que a vontade de Deus é boa,
e que a vontade de Deus é agradável e que a vontade de Deus é perfeita, né? Espero ter ajudado você. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, canal Rascunho DBD. Estamos aí para ensinar a palavra de Deus e aprender no seu tempo. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.